Oi, gente. Daqui a pouco vai começar aqui nossa live, esperando o professor entrar. O professor já entrou. Boa noite, professor. Boa noite, Karina. Tudo bem? Que satisfação ter o senhor aqui comigo. Um A minha prazer primeira ver você. live aqui do meu Instagram. Ah, que maravilha. O senhor me deu a honra de iniciar esse projeto aqui todas as quintas-feiras. E eu fico muito feliz de nossa primeira live ser com um professor de renome como o senhor. Professor Edivaldo Brito dispensa apresentações, mas mesmo assim eu farei. Professor Edivaldo Brito é advogado especialista em direito tributário, doutor e livre docente da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal da Bahia, da Presbiteriana Mackenzie e também imortal da Academia de Letras da Bahia. Ex-prefeito e atual vereador de Salvador. Então, não precisava nem apresentar, né, professor? Com É tamanho currículo. necessário. Isso não é nem um terço, né, da larga experiência do senhor. Estou muito feliz mesmo, muito feliz, agradeço. Hoje também é um dia muito especial para mim. Meus pais hoje estão fazendo 50 anos de casados, Que maravilha. bodas de ouro. Eles estão aqui me assistindo. Aproveito para mandar um beijo, parabéns para eles. E vamos entrar no nosso assunto, que a gente só tem 40 minutos. E eu sei que Úteis, né? o assunto é Mas, muito bom, o assunto é muito controverso, né, da doutrina, sobre essa exigência da regularidade fiscal na fase de habilitação do processo licitatório. Uma doutrina entende que é uma sanção política, uma exigência desnecessária, tendo em vista que a Constituição Federal, quando fala da habilitação, fala só sobre as questões de capacidade técnica e econômica, mas a outra parte da doutrina não. A outra parte da doutrina entende que sim, que é constitucional, até porque a Constituição, quando pede regularidade social, ela pede explicitamente que tem que estar de acordo com o fisco. E eu queria ouvir do senhor qual a análise jurídica que o senhor tem a respeito dessa exigência nessa fase de habilitação do processo licitatório. Para quem não sabe, a fase de habilitação é a primeira fase. Aí, os licitantes estão de acordo, tem um rol, né, de exigências, não é só a fiscal, mas tem outras exigências que eu falei no post anterior para vocês. Mas eu quero ouvir o professor Edivaldo Brito, que vai me dar a honra de ouvir 40 minutos, e vocês também. Eu vou desativar só os comentários. No final eu abro uns 10 minutos para alguma dúvida, alguma pergunta, mas para não atrapalhar a explanação do professor e também a mim, que é a minha primeira, então eu quero ficar bem atenta ao professor. Aqui hoje é só o professor. muito bem, eu quero cumprimentá-la por essa iniciativa, mas antes de qualquer coisa, o mais importante hoje são as bodas de ouro do casal que lhe tem como uma filha competente e, por isso mesmo, deve ser o orgulho para eles, né? Eu tenho também dois filhos que eu tenho muita estima. Edivaldo Filho foi colega de Eduardo Carvalho, colega de sala, se graduaram no mesmo dia. E nós aqui podemos fazer essa homenagem ao doutor Eduardo Carvalho, que é um dos responsáveis por esse diálogo que nós estamos tendo O nosso agora. encontro, com Mesmo, certeza. mesmo que um filho. E o outro é um deputado federal que está aí pelo mundo com essa pandemia na Comissão de Saúde e esteve ontem no Rio de Janeiro, lá na Fiocruz, para poder saber como é que vamos ter vacina para curar este vírus, né, que está me prendendo em casa
Já estou caminhando para 5 meses, Karina, dentro. Nossa, professor. A única satisfação que nos dá aqui, primeiro, é a convivência com minha mulher, né, que é professora também de Direito, teve de dar aulas para a Universidade Católica de Direito Civil, e eu fiquei aqui aprendendo com ela algumas coisas nessa área do direito. E, primeiro, portanto, essa convivência ficou ótima. A segunda, essa comunicação que eu estou fazendo com milhares de pessoas através das lives. Graças a Deus, não há uma semana que eu não faça 4, 5. Eu tenho acompanhado, senhor. Ontem fiz com a presença da ministra Eliana Calmon, dentre outros, para o Instituto dos Advogados da Bahia. Hoje estou fazendo com você, amanhã eu vou fazer com o professor Harrison, que é professor de Direito Financeiro da Universidade Federal da Bahia, e aproveito para convidar a todos para um curso de Direito, curso popular de Direito Tributário, que eu faço a partir de sábado, às 11 horas, dia 1º de agosto. A data escolhida de propósito para poder homenagear o aniversário de minha mulher. Então, de qualquer jeito, você vê que eu estou trabalhando. E você me traz um tema muito bom. Eu vou só mostrar a você, para você ter uma noção. Este livro que está aqui, está vendo? A licitação no serviço público. No serviço público. É um livro que eu escrevi sobre licitação e que agora nós vamos reviver alguns dos conceitos que estão lá. Em primeiro lugar, para que as pessoas entendam essa sua pergunta, se é constitucional, se não é constitucional, eu dou uma noção teórica e um fato que aconteceu comigo. Eu era secretário em São Paulo e tivemos que fazer uma licitação. E São Paulo é o terceiro orçamento do país. O primeiro é o da União, o segundo é o do Estado de São Paulo e o terceiro é da cidade de São Paulo. São Paulo é a primeira cidade do Brasil e a terceira do mundo. De modo que você vê que houve problemas enormes que foram colocados nas minhas mãos, porque eu era o secretário de Justiça de São Paulo e era o decano. Então, todas as pessoas, todos os outros secretários, etc., inclusive o chefe do Poder Executivo, demandavam a minha colaboração. Para ter você uma pequena ideia, a Procuradoria de São Paulo tinha 500 e poucos procuradores. Você imagina? E eu era o chefe desses 500 e poucos procuradores. Um dia me apareceu um problema. Se o edital de licitação estava correto ou não, considerando que ele estava um pouco chocando, havia uma pequena antinomia com essa lei de licitações editadas pela União. E São Paulo, eu estou falando dessas coisas todas, não para falar de soberbia de São Paulo, mas pela grandeza de São Paulo. Sim. E por essa grandeza, ele não achava que tinha que se submeter a uma lei que poderia não ser com o prestígio que se supunha de normas gerais. Muito bem. E aí, se você pegar o artigo 22, o inciso 27, da Constituição, vê que ele diz que é da competência privativa da União. Portanto, nós aí teríamos que ver a diferença entre uma competência privativa e uma competência exclusiva, para não falar das outras todas. A competência, quando é exclusiva, só aquele ente que recebeu a atribuição pode exercer as atividades correspondentes. Se a competência é privativa, em primeiro lugar, dele, mas outros entes poderão exercer de uma forma ou de outra, como se tenha estabelecido na fonte normativa que determinou isso. Então, se a competência da União é privativa, para editar o quê? Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades. Isso. Né?
tanto na concorrência, na tomada de preço, no convite, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundamentais da União, sim, fundamentais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí diz que é obedecido o que está no artigo 37, inciso 21, que, por sua vez, estabelece que, ressalvados casos específicos ou especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas, devia chamar aqui a todos os licitantes, porque falar concorrentes dá a impressão de que a única modalidade que está submetida aqui ao preciso é concorrência, mas diz concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ora, como todos sabemos no mundo jurídico, e quem não é do mundo jurídico que possa estar aí nessa nossa live precisa também ter conhecimento, a Constituição está no ápice de uma pirâmide e, portanto, o ápice só comporta um único objeto, e por isso a Constituição é exclusiva, sozinha nesse ápice. A Constituição, por causa de tudo isto, é a lei maior, é a lei fundamental, é soberana. É a lei, exatamente, da qual decorrem todas as outras leis, normas, etc. Mas ela diz só isso. Essa noção de normas gerais, eu estou respondendo a tua pergunta, mas para isso eu preciso passearmos por toda essa história para saber qual é das duas correntes que tem razão. A que acha que é inconstitucional e a que acha que é constitucional. A que acha que é uma sanção política, né? Então, é uma sanção, exatamente. Então, a Constituição estabelecer isso, fala de normas gerais. Ora, muita gente, antes de você nascer, antes de seus pais casarem, viu? Muita gente já discutia essa questão das normas gerais. O próprio expositor aqui estava misturado com essa gente antes de seus pais casarem. Portanto, você está vendo que é coisa antiga, né? E aí tinha Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho, depois tinha um senador da República por São Paulo, que era um homem ilustre, que naquele tempo escreveu sobre direito financeiro. Então, o que são normas gerais? Aí começou o problema. Volto eu a São Paulo. Era essa a questão que os procuradores me trouxeram. Se tudo que estava na 8666 era norma geral, ou se uma parte da 8666 não é norma geral, é norma específica para a União. Este ponto é importante, vamos repetir. Tudo que está na 866 é norma geral, tal como está no artigo 22 da Constituição, ou parte disso é norma ordinária, comum, e exclusiva para a União. Bom, superando o problema se é norma da norma geral, admitindo que seja norma geral, eu teria que ir para o parágrafo, os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24 da própria Constituição, que diz que, no âmbito da legislação concernente à competência da União para emitir normas gerais, o Estado tem competência suplementar. E eu nem preciso ler os outros dois, porque senão atrasamos. O que é que isso quer dizer? Naquilo que a União não tiver legislado, os Estados poderão legislar suplementarmente. E se a União vier a legislar, exclui, afasta essa legislação do Estado, prevalece a da União, e o Estado aí tem que se comportar em matéria suplementar. Mas não fala do município. E aí vem a questão importante para todos nós. O município teria, portanto, competência para entrar nisso? Claro que tem.
Ele é uma entidade federada, não é um ente menor, como alguma doutrina idiota começou a dizer que município é ente menor. Não tem, em matéria constitucional, ente menor e ente maior. Tem ente São federado. entes. Então, com as competências que estão na Constituição, para cada qual deles, por força do que dispõe o artigo 18 da própria Da Constituição, própria que diz Constituição. que todos são, portanto, entes autônomos politicamente nos termos que ela estabelece. Então, vamos ver se o município é ente autônomo nos termos que ela estabelece. Estabelece o quê? Para quê? Para as licitações. E aí diz a Constituição, bem aqui no artigo 30 dela, que compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos do interesse local. Antigamente se falava em peculiar interesse. Deu muito trabalho, mas todo aquilo que, por exemplo, Eli Lopes Meireles fala no seu livro sobre direito administrativo municipal, vale para aqui. Interesse local, interesse peculiar, interesse, etc. E logo no segundo inciso do artigo 30 diz suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, se ele vai abrir uma licitação, ele pode legislar sobre o assunto naquilo que não se livrou para ele. Ora, mostrado esses aspectos trazidos pela própria Constituição, nós podemos marchar para a Lei 8666. Chegando à Lei 8666, com todas as alterações que ela sofreu, e essa questão, por exemplo, da regularidade fiscal, foi acrescentada também a regularidade trabalhista, que não tinha originariamente. Então, diz a lei no artigo 27, para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa. Aí vem, no inciso 4, diz regularidade fiscal e trabalhista. Quando chega no artigo 29, aí ela diz a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em, inciso 2, prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Entendo que isso, final, limita a exigibilidade em relação ao Estado e limita a exigibilidade em relação ao município, porque se diz relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. A primeira questão é que eu não posso apresentar prova de inscrição municipal se minha atividade não é de prestador de serviço, que os tributos municipais que importam para o particular, ou o tributo, essencialmente falado, é o ISS, que é o imposto. Mas como pode ser que se queira falar de tributo, realmente, a TFF por hipótese. Muito bem. Depois diz prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei. Aí já complica um pouco, entendeu? Mas vamos descomplicar, professor. Vamos. Mas lá adiante, ainda para complicar, que nós devemos descomplicar, não é isso? Diz que prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é uma situação, diremos assim, posterior, porque o texto original da 866 não tinha nada disso. Não. Vamos descomplicar. Em primeiro lugar, entendo, desde aquele livro, senão não tinha mostrado a capa do livro, você agora, com certeza, nem sonhava nascer, vamos tornar a mostrar o livro, você está vendo que é
de minha autoria, não é isso? Esse livro é de 1972. Não Foi um tinha. convite. Foi um convite que o ministro Carlos Aires, que não era ainda ministro do Supremo, era um colega nosso, professor universitário em Sergipe, convidou Orlando Gomes, Lafayette Pondé e a mim, com a presença dele, para fazermos um seminário sobre essa matéria em Aracaju. Desse seminário, a coisa foi tão opulenta que saiu esse livro. E eu hoje agradeço ao ministro Aires de Brito porque me permitiu escrevê-lo. Pois bem, neste livro eu já reclamava, e não tinha essa exigência explícita, eu já reclamava para o fato que achava grave de se exigir essa regularidade fiscal, se não fosse, olha só, ao máximo para a respectiva fazenda. Ou seja, se eu estou indo para uma licitação da União, paciência, ela está me exigindo uma coisa, né, que ela não quer contratar comigo se eu não tiver essa regularidade. Mas não em relação ao objeto da licitação. Não. Em relação somente ao ente. Sim, mas eu vou ao objeto já. Viu? Então, essa questão, está aí, dor de barato. Mas uma licitação no âmbito da União me exigir regularidade fiscal perante o Estado e perante o município, mesmo que seja em relação ao objeto, é um absurdo. Porque aí vem a questão constitucional. Exclui-se, logo nessa primeira fase, que é a fase de habilitação, um universo Nem abriu as enorme, propostas. um universo enorme. E, veja, liquida com a transparência, com esses princípios todos que podíamos elencar Com a ampla aqui. competição. Tudo, 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 tudo. Esse da competição ainda é o pior de todos, como algo que está sendo desrespeitado, não é? E é o princípio da igualdade. Esse livro que eu lhe mostrei diz que 2 princípios são importantíssimos na licitação. Um deles é a igualdade de todos os participantes do conclave, do certame. Se eu não consigo igualá-los e faço qualquer distinção, liquido. Você conhece a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Ela tem um auditório ali embaixo e tem um enorme pátio em cima. Era reitor da universidade o professor Augusto da Silveira Mascarenhas. Então, eu estou falando de coisa de 1971, 72, e eu, procurador-geral da universidade. Presidia uma licitação. Quando foram abertas os envelopes da habilitação, faltou lá qualquer coisa. E eu, por plurido, retirei um dos participantes. Não deu outra. O juiz mandou reconduzir, anulou tudo isso. Uma liminar. Isso, porque eu fiz uma coisa que terminou excluindo. E a universidade perdeu meses. Isso é uma questão que eu quero chamar a atenção. Perdeu meses sem usar o auditório, porque era uma impermeabilização, e quando chovia, o auditório ficava imprestável. E deteriorando o imóvel, porque o licitante não conversou, foi até a última instância para poder fazer valer o propósito dele. É um conselho que eu dou às pessoas, que elas não pensem que esses pequenos problemas que são levantados são, do ponto de vista da eficiência, etc., bons. E por isso é que eu chamo a atenção para o artigo 37 no caput. Se eu chamei daquele dispositivo, chamo a atenção no caput. Olha o caput, o que é que diz, diferentemente do que era antigamente. Para quem não tem o juridiquês, o caput é a cabeça do artigo, né? E o resto é o que nós chamamos de incisos, parágrafos, incisos, etc. Diz assim: a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios
da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu casei com os dispositivos que estão lá na frente, na administração financeira e orçamentária, que pedem legitimidade. Agora eu lhe pergunto, por causa de um desdobramento desse artigo, eu deixei de respeitar a cabeça dele que me determina que obedeça a princípios. Está dizendo, portanto, que eu não posso deixar de respeitar a impessoalidade, mas também a eficiência. Não tinha isso na Constituição. E se eu vou respeitar a eficiência, já começo a ter um problema. Eu, ao complicar, já que estamos falando de descomplicar, ao complicar, retirando um licitante que foi a juízo e fechou a possibilidade de eu realizar o que eu ia fazer na obra, etc., 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 eu rompi com a eficiência. E, tendo rompido com a eficiência, eu cometi uma inconstitucionalidade. E com algumas coisas que são importantes, quais sejam a responsabilidade de gestor. E veja, lá no artigo 70, para poder juntar os dois, se diz que a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial da União, leia-se, dos estados, do município e do Distrito Federal, também, tem que obedecer à legalidade, por isso que eu falei de legitimidade lá atrás, mas olha o que eu vou dizer agora, a economicidade. Como é que eu posso obedecer saber qual é a proposta mais vantajosa que logo no início o senhor tira o participante? Exatamente. Portanto, é preciso que o edital tenha certas descomplicações. Eu vou lhe dar dois exemplos de descomplicações. Você hoje está me fazendo lembrar de coisas que Deus duvida. Não, o senhor está me dando uma aula de licitação. Nada, que é isso. A minha, a gente já chegou aqui em 50, agora está em 44. Participantes ouvindo uma aula de licitação. Que minutos eu estou controlando? Estou com 25, não é? Não, mas, de ouvintes. Isso é bom. Isso é bom. Eu perguntava se você conhece o prédio da Biblioteca Central dos Barris. Uhum. É um eu prédio trabalhei enorme. Ali perto dos Barris. É um prédio enorme. Foi feito no governo do Dr. Luiz Viana Filho, secretário de Educação, Luiz Navarro de Brito, e eu, subsecretário de Estado da Educação. Estava eu presidindo a licitação. Comissão de licitação. Num certo momento, veio uma proposta vantajosa, já que você falou em vantajoso. Nós olhamos a proposta vantajosa, disse, não tem jeito, porque tinha uma outra, e a licitação não era por menor preço, a licitação não tinha sido caracterizada se era por menor preço, por isso, por aquilo. Então era uma licitação. Quando nós vimos aquilo, alguém me consultou, faz o quê? Eu disse, vamos anular a licitação. Você está louco? Uma licitação, naquele tempo, de 7 milhões de unidades de moeda, era uma fortuna fazer aquele prédio. E eu disse, vamos. Aí anulamos, foi um horror. E aí o que nós fizemos? Como interessava aquela proposta, que tinha características ótimas, nós pegamos e colocamos no edital seguinte uma variável que podia cobrir aquela proposta com aqueles elementos que nós não tínhamos previsto no edital. Pois bem, está lá feita a Biblioteca Central do Estado até hoje, portanto, mais de 40 anos aquela biblioteca ali. Lhe dou outro exemplo, a TV Educativa da Bahia. Porque é a oportunidade, pelo menos, para dizer que participei de muitos fatos históricos dessa terra. Entendeu? Porque não precisava nem apresentações para o senhor? Nada. A TVE, que todo mundo assiste, canal, parece que 2, ou parece que é isso, a TVE existe, porque eu assinei o contrato com o ministro Carlos Simas, que era baiano,
e eu subsecretário de Estado da Educação, eu assinei o contrato com o governo federal para a concessão. No dia de fazer, portanto, a licitação sobre os equipamentos, veio um advogado da Inglaterra, que era advogado de uma das licitantes que eram multinacionais. E esse homem veio com um espírito de porco. Ele veio com vontade de acabar com a licitação. Todas as variáveis e discussões que ele fez, nós procuramos resolver ali na hora, na habilitação, porque senão não avançava. Portanto, toda essa história que eu contei foi para mostrar que a habilitação é fundamental. A habilitação é importantíssima. Não é uma fase burocrática qualquer. Ela tem uma função para as demais fases. E se aí eu reduzo... E garantir depois da licitação a execução regular do contrato. Sim, sim, porque aí é que vem as outras discussões para entrarmos na questão constitucional ou não. Então, acho eu que é inconstitucional. Porque, de rigor, se você ler com cuidado essas normas, primeiro, é difícil saber se se trata de norma geral. Eu respondo que não. A minha dificuldade em São Paulo foi que eu não tinha uma literatura jurídica para me explicar o que era uma norma geral em matéria de licitação. É porque a Constituição só fala das modalidades explicitamente, né? Exatamente. Não fala do restante. Exatamente. Aí fica difícil. Mas nós tínhamos aqui uma professora de administrativo na UXAL, professora Alice Gonzalez, já falecida, lamentavelmente, minha confrade na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, não na Academia de Letras da Bahia, mas na de Letras Jurídicas, e eu vasculhei todo mundo. Celso Antônio Bandeira de Mello, Eli Lopes Meirelles, Cretela Júnior, quem você possa pensar desses turunas do direito administrativo nacional, não é? Eu não encontrei nada. Com a simplicidade de Alice Gonzalez, está num dos trabalhos dela uma resposta para isto. Ou seja, a 8666 não é lei de normas gerais. Porque aí eu tenho que entrar numa outra discussão, que o tempo já está acabando, mas uma outra discussão que eu não vou enfrentar agora, você pode depois a gente fazer outra live para descomplicar, que é a natureza jurídica das normas da 8666. São normas de direito administrativo? São normas de direito financeiro? Se for norma... E ela é bem antiga, né, professor? Pois é. Mas já tem um projeto de lei, né, para revogar a 866. Mas eu enfrento isso no meu livro, apesar de ser anterior a 8666. Porque isso tem uma questão para poder aceitar as fundamentações de inconstitucionalidade ou não. Se ela for de direito administrativo, então a União só podia legislar para si, porque o direito administrativo não é privativo da União. Se ela for de direito financeiro, também, porque a União não tem competência privativa para direito financeiro. Então, disse-se, e por que se cogita de constitucionalidade? Só por causa desta regra que a gente leu, que a União pode emitir normas gerais sobre licitação e contratação. Aí vem, se é sobre licitação e contratação a norma geral, ela se cinge aos pontos fundamentais de uma licitação. Ou seja, ela se cinge a descrever as modalidades de licitação que estão, portanto, elencadas na 8666, e está certo, vamos respeitar, ou aquelas coisas que estão no final, do inciso 21 do artigo 37, ao qual nós já fizemos referência. O que é que está? Nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica não tem nada a ver com a questão da regularidade fiscal e trabalhista. A econômica indispensáveis, olha só ainda, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Quer dizer, se não for algo essencial a cumprir a prestação de uma obrigação que se está assumindo, por que eu vou seguir a 8666 para exigir essa questão da regularidade fiscal e trabalhista? Eu concluo dizendo que é uma exigência inconstitucional, essa parte da Lei 8666, artigo 27, inciso 4, com a redação dada pela Lei 12.440, de 2011, e mais, no artigo 29, aqueles dispositivos que estão ali elencados, os incisos que eu falei, são, para mim, todos inconstitucionais na medida que forem aplicados a certames estaduais, municipais e do Distrito Federal. Se for para a União, está tudo bem. Mas aí, para concluir e deixar que as perguntas... Mas em relação ao objeto, professor? Mas para concluir, em relação a isso, quer dizer, para mim, é preciso que cada unidade da federação legisle sobre isso. São Paulo, volto eu para concluir, legislou. Depois dessa coisa toda, a gente concluiu que a legislação de São Paulo, que já existia até antes da 8666, ela estava valendo. Por que estava valendo? Porque, de qualquer maneira, a 8666 não a teria atingido dentro dessa concepção que nós estamos. Mas você fez uma pergunta que eu interrompi. Não, em relação a exigir, né, na fase de habilitação, a depender do objeto, a regularidade fiscal. Né? Por exemplo, se for contratação de serviços terceirizados, aí essa regularidade trabalhista, né, o senhor acha que seria constitucional pedir? Claro que não. Então, vamos insistir. Em relação ao objeto, se em relação, veja bem, se em relação ao documento fiscal, eu estou dizendo que deve haver pertinência com o tipo de fazenda, se é estadual, se é municipal, etc., etc., e pertinência com a atividade do concorrente, do participante do certame. Imagine quanto ao objeto. Se, na realidade, eu sou um colocador de mão de obra, e parece que é dessa linha da sua pergunta. Se a empresa de colocação de mão de obra esclareça-se, eu tenho que fazer a limpeza do meu escritório de advocacia. Em vez de eu contratar uma pessoa para essa atividade, que é uma atividade meio, eu contrato uma empresa de locação de mão de obra que me mande uma pessoa para limpar o meu escritório. Pronto. Transfira isso para o poder público. Se ele precisa, ele não tem nenhuma responsabilidade trabalhista e muito menos social, quer dizer, previdenciária. Por que eu vou exigir instrumentos comprobatórios da regularidade dele do ponto de vista trabalhista ou do ponto de vista previdenciário? Não é? Eu não sou fiscal, nem há nenhuma norma como desgraçadamente há para o contribuinte substituto na legislação tributária. Eu não tenho essa mesma fora desse âmbito. E mesmo essa do âmbito tributário não me pode obrigar a ser substituto do poder público na fiscalização dessas questões. Então, quanto ao objeto, pior ainda, porque eu estou exigindo algo que não tem nada a ver com a minha relação jurídica. Desproporcional, né?
a minha relação jurídica de poder público com a pessoa que eu estou tentando obter a participação na atividade. De modo que entendo que essas questões que parecem difíceis, elas precisam ser postas com clareza, descomplicando. E o pior não é para quem vai participar da licitação. O pior é para quem está querendo tomar essa colaboração, que pode acontecer, como eu mostrei, com o auditório da Faculdade de Direito, que levou anos esperando a solução judicial. Antes não tivesse feito esse assunto naquela hora. Quando judicializa, atrapalha tudo. Eu lhe garanto que se agora eu for presidente de uma licitação, eu não faria mais uma coisa dessa, né? Aliás, tantas eu participei que eu não repetiria meus erros. Por isso que eu repito aquela coisa que eu sempre digo, até nas lives, que o velho não é sábio. Ele apenas errou tanto que ele não repete os erros dele, né? E aí vai ficando a experiência, né, professor? Também isso, experiência, né? Bagagem. Mas, professor, muito obrigada. Foi excelente. Eu só queria dizer, mais uma vez, que eu precisaria que todo mundo que está na nossa live não esqueça que sábado, dia 1º, eu começo um curso, são 5 aulas, 5 sábados, às 11 horas, um curso popular sobre tributação. Mas veja, é só você saber qual é o órgão do corpo humano mais sensível. Aí a resposta é tranquila, é o bolso. E se é o bolso, o Estado mete a mão no bolso da gente, portanto, o dinheiro que ele não trabalhou, que ele não suou, ele mete a mão no bolso da gente para transferir para o coletivo. E muitas vezes o sujeito que está administrando supõe que ele é o dono daquele dinheiro, que não é dele, é meu, que ele tomou em meu bolso, e quer fazer coisas que não pode. Então, eu vou dar esse curso bem popular, e para todos assistirem. E o endereço é o seguinte. Onde é que faz a inscrição, professor? Fale aí. Pois é, no YouTube. Meu YouTube é Professor Edivaldo Brito, uma palavra só, junta, Professor Edivaldo Brito. E todo mundo que se inscrever aí será maravilhoso. E ou seguir-me no Instagram. Né? O Instagram tem a mesma formulação. E o local vai ser pelo YouTube, né? Isso, perguntaram aqui qual o local do curso. Me mandaram pergunta. Será através da minha... É uma live, portanto, pelo meu Instagram, correto? Mas é só assistir, só se inscrever no canal do senhor. Só escrever. Viu? E aí assistir. E no sábado vai ser online, né? Ao vivo, às 11 horas. Às 11 horas. Estarei lá, assistindo. Isso vai ser bom. Vou ficar honrado. E vamos voltar um outro dia para a gente fazer aqui mais uma outra live. As pessoas queriam interagir, mas eu peço desculpas. Eu precisava ficar atenta ao professor. É minha primeira live, com certeza. Depois eu vou fazer uma outra, né, professor? Vou fazer uma outra para todo mundo interagir. Porque aí, vamos fazer umas perguntas e respostas. Tá bom. Tá? Okay. Muito obrigada pela aula. Muito boa. Excelente. Eu que lhe agradeço. Supriu todas as minhas expectativas. Eu lhe agradeço a oportunidade. Além das minhas expectativas, inclusive. Muito obrigada. Com a aula de licitação. O senhor veio me ensinar licitação hoje. Muito obrigada. E um abraço para seus pais na boda de hoje. Agora, eu vou ligar para eles agora. Eles devem estar felizes lá. Tá bom. Um beijo. Obrigada. Beijo para você também. Obrigado.